Olá, amigos e amigas, muito bem-vindos. Vamos fazer um comentário de um trecho do Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, itens 38 a 40. A primeira parte tem o título de Noções Preliminares e o capítulo 4 é da Teoria das Manifestações Físicas. E os itens 38 e 40 têm por título dos sistemas. O que são esses sistemas? Bom, escreve Kardec: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E Kardec, de observação em observação, chegou à conclusão de que os espíritos são as almas das pessoas que viveram corporalmente. Aí morreram, deixaram o seu corpo físico e seguiram para o plano espiritual com um corpo etéreo, invisível, o perispírito. E a ação do espírito sobre a matéria se dá pelo perispírito. É uma ação inteligente, porque o espírito conserva a sua inteligência após a morte do corpo físico. Os fenômenos espíritas geraram e geram dúvidas. Depois, dessas observações, cada um interpreta o fenômeno espírita a seu modo, e aí é que foram surgindo e surgem muitos sistemas. Os sistemas são passos de uma ciência nascente, passos incertos. Aí o tempo vai passando e a unidade se estabelece, pelo menos quanto aos pontos fundamentais. E os sistemas que surgiram? O sistema de negação são os adversários do espiritismo. Eles negam que existam fenômenos espirituais, fenômenos inteligentes, fenômenos físicos, movimentação de mesas, aparições. Esses são os negacionistas. Eles não acreditam na existência do espírito. Eles, justamente por não acreditarem em espíritos, eles negam que esses fenômenos sejam efeitos de espíritos inteligentes. E quanto aos efeitos, também surgiram 4 sistemas. O primeiro é o sistema do charlatanismo. Então, muitas pessoas acreditam que os efeitos físicos, por exemplo, movimentação de objetos, são fraudes, são embustes, é prestidigitação, é o que faz o mágico. Isso aconteceu porque houve e ainda há muitos abusos e fraudes. Mas nem todas as manifestações espíritas são fraudes. O segundo é o sistema de loucura, escreveu Kardec. São as pessoas que acreditam que a manifestação dos espíritos é uma loucura. Eles nem se dão ao luxo de apresentarem argumentos contrários. São loucos que estão falando essas coisas. E aí Allan Kardec escreve que não vale a pena perder tempo com essas pessoas que acreditam que tudo é loucura. O terceiro sistema é o da alucinação. Também é uma espécie de, digamos, loucura, psicose, Então, os fenômenos espíritas seriam efeito da ilusão dos sentidos, A pessoa vê o que não existe, ouve o que não existe, vê uma miragem, tudo isso é efeito de ótica. E o quarto sistema foi o do músculo estalante, porque no século XIX havia o fenômeno de pancadas, de mesas girantes, e os sons das pancadas seriam efeitos de contrações musculares das pessoas que estariam em volta dessas mesas girantes. Mas também havia no ar rufos de tambor, ou então músicas, áreas, músicas ritmadas que apareciam lá no ambiente. E Allan Kardec escreve
é sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar, do que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. E outros sistemas surgiram. E a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então, no século XIX, surgiu essa revelação dos espíritos em várias partes do planeta, com a ajuda de muitos médiuns, e lá nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao conteúdo. Então, os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, Criador de tudo, a imortalidade da alma, a comunicação entre desencarnados e encarnados, a pluralidade das existências, né, as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec escreve: esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele, né, com as nossas ideias, não é porque esse princípio da doutrina concorda com as ideias de Allan Kardec, né? Não é por isso que a gente o aceita como verdadeiro. E continua Kardec: não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos infalíveis, né, mais do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância, né? Muitas mensagens trazidas pela espiritualidade para diferentes médiuns em diferentes partes do planeta. E Allan Kardec enfatiza, né, que os princípios da doutrina não são uma opinião pessoal desta ou daquela pessoa, deste ou daquele espírito, né, porque as opiniões podem estar certas ou erradas, nós não somos infalíveis. E segue Kardec: um princípio só é aceito se passar pelo crivo da concordância do ensino espiritual, que é uma espécie de filtro. Muitos espíritos, né, ensinaram a mesma coisa a vários médiuns, tanto na França como em outros países, lá no século XIX. Uma mensagem ditada por um espírito para um determinado médium estava de acordo com outras mensagens recebidas por outros médiuns, e esses médiuns não se conheciam, não tinham contato entre si, não havia internet no século XIX, não havia telefone, né? E ele fala assim, eles concordavam quanto ao fundo do conteúdo e não quanto à forma. O fundo é a essência do ensinamento, que era a mesma, mas trazida por linguagens diferentes, até por idiomas diferentes. Isso é o que o Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Foi um método científico usado por Allan Kardec na codificação espírita. É um critério seguro para evitar acolher mensagens contraditórias. Afinal, os espíritos não sabem tudo. Eles podem nos enganar ou eles podem se enganar, podem trazer opiniões pessoais. E também há espíritos mistificadores, brincalhões, pseudo-sábios. E Allan Kardec seguiu 2 controles. O primeiro controle, a análise das mensagens pela razão, pela lógica, pelo raciocínio. E o segundo controle, que é a opinião da maioria,
Por isso que Allan Kardec é chamado bom senso encarnado. Foi Camille Flammarion, astrônomo, amigo de Allan Kardec, divulgador do Espiritismo, que num discurso junto ao túmulo de Kardec escreveu: fora Kardec um homem de ciência, e de certo não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco e até a próxima.